Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, faremos um rápido resumo de Juízes, capítulos 12, 13 e 14. Juízes, capítulo 12, relata a peleja de Jefté contra os efraimitas. Mais uma vez, os efraimitas ficaram ofendidos por não terem sido convidados para a batalha. A tribo de Efraim era a mais forte de Israel. Eles atravessavam o Rio Jordão do território oriental para reclamar com Jefté e lutar se fosse necessário. Juízes 12, verso 1. Jefté respondeu que há anos as tribos orientais pediam ajuda de Efraim, mas nunca recebiam. Porque eles deveriam pedir novamente. Juízes 12, 2 e 3. Os efraimitas responderam, acusando as tribos do leste de terem fugido de Israel. Mas quando eclodiram as lutas entre os dois grupos, os efraimitas foram os que fugiram. Os soldados de Jefté interromperam a sua fuga do Jordão. A tentativa dos efraimitas de se disfarçar e passar pelo posto de controle não teve êxito, porque seu discurso os traiu como efraimitas. Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram então os lugares onde o Rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, eles então mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se dissessem Sibolete, porque não podiam falar direito esta palavra, então os agarravam e matavam ali mesmo na beira do Rio Jordão. Misericórdia, Senhor! Naquela ocasião foram mortos 42 mil efraimitas. Juízes 12, versos 4 a 6. Tendo libertado seu povo, Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. 3 juízes subsequentes são listados: Ibsam, Elon e Abdon, mas pouco se sabe sobre eles. Pelo tamanho de suas famílias, parece que eram pessoas ricas e que tinham muita influência. Juízes 12, versos 8 a 15. Juízes 12 serve como um lembrete das complexidades da liderança, dos desafios de manter a unidade e da importância de poder tomar decisões sábias em tempos de conflito. Até esse momento da história do povo de Israel, todos os juízes de Israel foram indicados por Deus quando já estavam adultos. Só que desta vez o Senhor estabeleceu o próximo juiz, e esse foi consagrado desde o ventre de sua mãe. Para anunciar a inesperada gravidez, o próprio Jesus apareceu e orientou a futura mamãe, consoante as restrições que envolviam o nazireado. Atordoado com a notícia dada à sua mulher, Manoá orou ao Senhor, a fim de que o mensageiro celestial novamente aparecesse e lhe ensinasse o que deveriam fazer ao menino que havia de nascer. Juízes capítulo 13, verso 18. Manoá acreditou nas palavras de sua mulher. Creu que o menino nasceria, mas agora sua real preocupação era uma nova missão, a de ser pai. E ser pai de uma criança cuja nascimento moveu um ser celestial a descer do céu para dar a notícia, deixava Manoá muito preocupado. Ele não duvidou das palavras de sua mulher, nem tampouco orou para ter a confirmação. Ele orou como um pai de primeira viagem que necessitava de auxílio. Sabemos que Israel aguardava a chegada do Messias, e o fato do nascimento de Sansão ter movido o céu para anunciar o seu nascimento, provavelmente encheu o coração daquele velho pai de muita esperança. Como então educar aquela criança? Como seria o modo de viver do menino e o seu serviço? Juízes 13, verso 12. Vendo a sincera preocupação de Manoá, Deus então ouviu a sua oração e o anjo de Deus veio outra vez à mulher.
Juízes 13, verso 9. Correndo para chamar o seu marido, os dois se apressaram em comparecer perante o anjo do Senhor. A sua tremenda aparência lhes causou grande temor, mas, ao mesmo tempo, alegria e gratidão. O convite para uma refeição é a prova disso. Contudo, as respostas quanto à identidade daquele mensageiro deveria por si só revelá-lo. Ele respondeu: Eu sou. Juízes 13, verso 11. Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Juízes 13, verso 18. Sansão nasceu de uma mulher estéril e desde o ventre foi dedicado ao Senhor como nazireu. Na fase adulta, porém, suas ações não condiziam com seu título, depositando sua confiança em sua força como sendo um talento peculiar. Apesar de ter se arrependido no final da sua vida, como teria sido diferente o fim de sua história se tivesse compreendido a razão de sua vocação e do seu chamado divino. Juízes capítulo 13 fala sobre o nascimento de Sansão, suas implicações e missão. A Bíblia não relata a infância de Sansão, mas revela o mais importante: a bênção de Deus estava sobre ele. Entre o desejo de Deus em nos abençoar e a nossa aceitação em fazer a vontade dele, há um espaço chamado livre-arbítrio. E Sansão resolveu usar desta liberdade para casar com uma mulher que os seus olhos cobiçaram. Entretanto, surge uma intrigante questão em Juízes capítulo 14, verso 4. Vejamos: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Parece que tudo agora ficou confuso, não é mesmo? Mas eu lhes convido a analisar o contexto do capítulo 14. Deus escolheu Sansão para ser libertador do povo de Israel, correto? Ele cresceu debaixo da bênção de Deus, certo? Sim, é claro. Então isso o obrigava sempre a fazer a vontade de Deus, certo? Errado! Apesar do sábio Salomão dizer que é nosso dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos, não é algo que nos é imposto. Quando Adão e Eva pecaram, bastava Deus ter destruído os dois e criado novos seres em seus lugares, não é verdade? Mas Deus não fez isso. Não faz parte do caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter justo e o Deus, ele é amor, até na forma como ele age com nós pecadores. Por que será então que a Bíblia diz que aquela união em julgo desigual vinha de Deus? Em Êxodo 34, verso 12 e verso 16, lemos: Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por ciladas, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Esta ordem do Senhor era para preservar o povo de duas coisas: da corrupção moral dos pagãos e da idolatria que os faria esquecer do Senhor e de seus mandamentos. Muitas vezes tomamos a direção contrária à vontade de Deus, mas Ele que sonda os nossos corações sempre faz tudo para trazer seus filhinhos novamente para um caminho seguro, para os caminhos que foram estabelecidos por Ele e Sua palavra. Ao colocar um leão no caminho de Sansão, Deus provou ainda estar com ele, mesmo diante de sua constante rebeldia. A princípio, não foi um dos melhores encontros e nem tampouco era o que podemos chamar de caminho seguro, mas foi o que Deus usou para evitar um casamento que seria bem pior do que enfrentar um leão. E Deus usou da ocasião para que Sansão ferisse também os filisteus, dando início ao cumprimento da missão que lhe foi designada como libertador dos filhos de Israel. Sansão foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus, mas Sansão não levou Deus a sério. Que eu e você possamos levar Deus a sério, fazendo a vontade de Deus e cumprindo os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Tenha um dia abençoado!